Amados irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu irei falar sobre lições deixadas por João Batista. Amados irmãos, é de suma importância analisarmos características especiais dos personagens bíblicos, pois tudo que está aqui tem uma grande importância para nossas vidas. Amados irmãos, quando analisamos o texto sagrado, observamos que nunca será demais pensarmos nos grandes homens que a Bíblia apresenta, os quais deixaram lições inesquecíveis e dignas de serem apreciadas e imitadas. Vamos lá. Em primeiro lugar, a lição que eu aprendo com João Batista é a sua lição de humildade. Observamos pelo texto sagrado que ele sempre reconheceu a sua pequenez, ao ponto de dizer: é necessário que Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Há muitas pessoas que quando estão pregando, quando estão cantando, quando estão profetizando, querem crescer e ofuscar a glória que pertence a Cristo. Não. Que possamos fazer o que João Batista disse: é necessário que Jesus Cristo cresça e que a gente diminua cada vez mais. Então ele reconheceu a sua pequenez, a sua insignificância, você reconhece? Segundo, ele nunca tirou proveito do fato de ser primo de Jesus. Tem pessoas que tiram, proveito pelo simples fato de ser um grande líder, uma grande influência, que é usurpar determinada coisa de determinadas pessoas. Complicado, mas é uma dura realidade. Segundo, ele declarou que Jesus era muito superior a ele próprio. Sabemos que o grande precursor de Jesus Cristo possuía características de serem apreciadas e até imitadas, mas isso não subiu à cabeça de João Batista, que jamais os teus dons, os teus talentos venham subir à tua cabeça, e jamais queira a glória que pertence a Cristo. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus. Então a primeira lição que aprendemos com João Batista foi a lição da humildade. A segunda lição, que quando eu olho para a Bíblia, que eu aprendo com ele, é a lição da coragem. Observamos que ele não temeu os poderosos. As pessoas às vezes temem de levar certa palavra a certos líderes ou a certas pessoas de uma alta posição. Jamais tema. Observamos que ele não temeu, ele repreendeu grandes poderosos. Segundo, observamos que ele não temeu os hipócritas, as pessoas falsas, e ele não temeu as adversidades da vida. Tem pessoas que temem os poderosos, temem a certo grupo de pessoas e temem quando vem as adversidades. Mas te digo, maior do que qualquer coisa é o Cristo vivo e ressurreto que está ao teu lado 24 horas por dia, dizendo: não temas que eu estou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Você não está só. A companhia de Deus por si só é suficiente. Então a lição da coragem, ou seja, não temeu os poderosos, não temeu os hipócritas e não temeu as adversidades. Em terceiro lugar, eu observo a sua lição, a lição da simplicidade. Veja, observamos pelo texto, quando abrimos a Bíblia, a sua simplicidade no vestir. Ele era muito simples, a sua simplicidade no falar e a sua simplicidade no pregar. Então que possamos ser pessoas simples. Tem pessoas que vai pregar, por exemplo, você está dando um curso para acadêmicos, tudo bem que você vai usar uma linguagem mais apropriada para aquele determinado momento, mas tem pessoas que vai pegar para o grupo de pessoas mais humildes, pessoas leigas, que ainda não dominam conhecimento em certas áreas, aí usam de palavras que as pessoas nem sequer sabem o que significa. Então, que possamos ter sabedoria para levar a palavra de Deus ao ponto de uma criança de 5 anos ou um ancião de 100 ter a mesma compreensão. Era isso que Jesus fazia, era isso que João fazia. A sua simplicidade no pregar, a sua simplicidade no falar e também no vestir. Não estou dizendo que você não possa vestir vestes boas, glórias a Deus por isso, Nos vestimos de acordo com a nossa condição financeira, mas seja simples em todos os aspectos da sua vida. A lição da simplicidade muito toca no meu coração quando eu observo a trajetória desse santo homem de Deus chamado João o Batista. Também observamos a lição da dedicação. Veja, ele foi dedicado à pessoa de Deus, ele foi dedicado ao Filho de Deus e foi dedicado à mensagem de Deus. Então nós somos dedicados a Deus. E para pregarmos a sua mensagem, para levar as pessoas até um encontro real e transformador com Deus, pois Deus veio através da pessoa de Jesus aqui na terra para salvar e libertar os que se haviam perdidos, através dos enganos que Satanás conduz às pessoas. Então a lição da dedicação, que possamos ser dedicados como foi nosso irmão João Batista. E também observamos a lição da fé. A lição da fé para anunciar a palavra de Deus em tempos e circunstâncias difíceis. Tem pessoas que têm até fé,
porém querem pregar em circunstâncias favoráveis. Mas João Batista, ele teve aquela fé maravilhosa para anunciar a santa palavra de Deus em tempos e circunstâncias difíceis. Se Deus te levar em determinadas circunstâncias, pois a Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos, lá no livro de Eclesiastes. Então o que é que acontece? Quer seja uma circunstância boa, quer seja uma circunstância ruim, Jesus Cristo está do teu lado, Deus está do teu lado, o Espírito Santo está do seu lado. Então, simplesmente tenha essa coragem, tenha essa determinação, isto é, tenha essa fé que tudo vai fluir da melhor maneira possível quando seguimos a direção de Deus. Então ele tinha fé para anunciar a palavra de Deus em tempo e circunstâncias difíceis. Também ele tinha fé para denunciar os pecados do rei. Observamos que o rei estava cometendo um pecado terrível, querendo coabitar com a irmã, com a esposa do seu irmão, e João Batista foi lá e pregou, ao ponto disso custar a sua vida. Ele não temeu a pessoas de um certo grau, de uma certa posição, humanamente falando. E será que você teme? Será que você escolhe para quem você vai pregar? A Bíblia diz que devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quer seja um mendigo, quer seja um rei, ou seja, na linguagem do dia de hoje, um presidente da república. Você teria coragem de pregar para o presidente? Ou só para um mendigo, para um drogado, para uma prostituta, enfim, seja quem for, independente da classe social, independente da posição que a pessoa esteja, não tema, simplesmente tenha fé para anunciar a palavra do Senhor e denunciar os pecados, que as pessoas devem saber que o pecado é um mal terrível. Também ele tinha fé para morrer pela causa que proclamava. Foi isso que eu falei, ele pregou uma verdade que muitos não queriam pregar, e isso custou a sua vida, mas hoje ele está nos céus, nos esperando. E eu tenho certeza que, assim como João Batista, nós vamos ter a certeza que vale a pena fazer a obra de Deus, ainda que isso custe a nossa vida. Vemos aqui o exemplo de determinados homens e de várias mulheres, porém, no vídeo de hoje falamos sobre João Batista. Que exemplo ele nos deixou? Exemplo de humildade, exemplo de coragem, exemplo de simplicidade, exemplo de dedicação e exemplo de fé. Então que você venha refletir sobre a necessidade de cultivarmos as mesmas nobres qualidades que João Batista, o precursor de Jesus, possuía. Amados irmãos, quero agradecer a todos os inscritos, a todos que têm deixado o like, seu comentário, têm compartilhado. Que Deus vos abençoe poderosamente. E você que está assistindo, que ainda não é inscrito, por gentileza, se sentir à vontade, nos ajude, especialmente em oração. E também se inscreva aqui no canal, nos ajudando a pregar as Santas Escrituras. Um forte abraço, que Deus te abençoe poderosamente.